campeão brasileiro 9 vezes. Tá, tudo bem, não só isso, mas você tem que contar a Copa do Brasil, você tem que contar os outros torneios, como por exemplo, que eu levei em consideração que poucos lembravam, a Copa dos Campeões, você lembra que aconteceu? Acho que 2 edições, salvo engano, e a Supercopa do Brasil, que também foi por algumas iniciativas. E aí, somando tudo, aí a gente fez uma matéria especial pro blog. E aí o Palmeiras, o título da matéria é esse, que o Palmeiras é o recordista de títulos nacionais com 13 títulos. Eu até tenho aqui, que é a Taça Brasil 960 e 69, torneio Roberto Gomes Pedrosa. Eu coloquei pelos nomes para questão de torcida, para não ter problema, mas é brasileiro, tá, gente? É 67 novamente e 69, o Campeonato Brasileiro com o nome de Campeonato Brasileiro, que começou em 71, 72, 73, 93 e 94. A Copa do Brasil por 3 vezes, né, que ganhou em 98, 2012 e 2015. E a Copa dos Campeões, que o Palmeiras ganhou em 2000. Logo abaixo, com 10 títulos cada um, Flamengo e Corinthians dividem essa posição ali entre os dois primeiros. Porque o Flamengo ainda, por esse imbróglio todo de ter o título de 1987 dividido com o Sport, ainda não foi definido quem fica com quem. A CBF não tem coragem de tomar essa decisão. Então eu levei em consideração a questão do Flamengo ainda como campeão também junto com o Sport. O Flamengo aí tem 10, Corinthians 10. O Santos é o terceiro com 9, Cruzeiro em quarto com 8 e Grêmio em quinto com 7. No meu blog está toda a tabela com todos os títulos, o tempo, a data, né, o título e o ranking de cada um. Se tiver dúvida é só acessar, se preferir pelo Facebook, Gol de Canela FC, ou blogs.lance.com/Gol de Canela FC. Lá você tem todas essas informações e outras curiosidades também do futebol. Então o Palmeiras é o maior campeão nacional, é isso? Maior campeão nacional. Tem outras curiosidades do Palmeiras, do Palmeiras também. Eu até concordo que seja o maior campeão nacional, mas não que seja o maior campeão brasileiro, né? Isso, por exemplo... É diferente, né? Por exemplo, é diferente, porque aqui eu não levei em consideração os campeonatos estaduais. Se eu for levar em consideração os campeonatos estaduais do século XXI, pra você ter uma noção, o recordista é o Internacional, que está prestes a cair. O maior campeão brasileiro, quando falo, o campeonato do Brasileirão. Não, do Brasileirão, Campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro é complicado, porque assim, hoje se fala muito dessa questão, até eu não sei se eu queria a opinião do Edu em relação a isso. É difícil você falar assim, mas o campeonato antes, como eu citei aqui, não era a Taça Brasil. Era o Roberto Gomes Pedrosa, que aliás, Roberto Gomes Pedrosa, salvo engano, foi goleiro do São Paulo. E curiosamente ele foi presidente de São Paulo também. Pode ser é o nome da rua ali. Da praça que a gente chama. Aliás, pode ser o futuro do Rogério, ninguém sabe, mas tudo bem, depois a gente conversa sobre isso. Mas isso é curioso porque assim, o Palmeiras não tem culpa disso. Era o torneio que tinha na época. Tá claro que foi mais uma questão política, trazer todos esses títulos pro Palmeiras, mas é algo que, como eu falei, não tem culpa. Então o time tem um título, considerado um título nacional. Claro, se você chegar pra mim e falar assim, quantos campeonatos brasileiros o Palmeiras tem? Eu vou dizer que é 5, né? Que são os que eu citei. Mas se você falar títulos nacionais, de expressão nacional, eu vou dizer que são 13. Sim. Entendeu? Por isso que vira essa discussão toda. É que pra mim o Campeonato Brasileiro começou, que eu sei, em 1971, né? Que o Atlético Mineiro foi o primeiro campeão. Aí sim começou o Campeonato Brasileiro. Antes disso era... Depois não ganhou mais nada, hein, Atlético? Pelo amor de Deus. Bacana, legal. Ô, Edu, você torce pra que time? São Paulo. Aí sim. Tá feliz com o Rogério? Essa lista aí não nem falou o nome. Tá feliz com o Rogério ou não? Tô feliz, cara. Abrindo essa... até você como torcedor de São Paulo, o que você achou? Você também é técnico, já foi técnico de futebol, já foi técnico de futsal, sabe como lidar com equipes, sabe como lidar com pessoas. O que você acha do Rogério Ceni no comando de São Paulo? Olha, eu acredito que quem jogou, ele tem uma vantagem em relação a quem não jogou. Isso eu falando eu que não joguei, fui técnico. Eu que não joguei, eu tinha que estudar muito, para poder entender como funcionava a parte técnica. Então eu estudava o Ferretti, estudava o PC, estudava o Jô, estudava o William, que eu trabalhei, o Cássio, todos os caras para poder... né? O cara que jogou, exemplo do Rogério Ceni, que jogou com os melhores, ele tem pelo menos referências, né? Então acho que ele já consegue ter uma noção melhor. Né? Dizem que quem é goleiro tem uma visão diferenciada do jogo em si, né? Consegue ver o jogo de uma outra forma.
E eu vejo ele um cara muito esclarecido, né? É um cara muito esclarecido e eu acho que hoje o técnico, além dele ser um excelente, ter como característica um excelente especialista na gestão de pessoas, né? Eu acho que ele também tem que ter um conhecimento muito grande do esporte em geral, tem que ter um conhecimento de tecnologia. Então eu acho que ele tem essas características, né? Teve a possibilidade de ter contato com outros técnicos de fora do país, tem acesso a isso, né? Pô, foi campeão do mundo como jogador, como... uma coisa muitas vezes é você jogar e ser campeão do mundo, outra coisa é você ser campeão do mundo não jogando. Você até muitas vezes você fica a par, ver mais as estruturas de como funciona, né? Ele era um líder, era o capitão, então acho que ele tem algumas características que eu acredito que o credencia a ser técnico, né? Bacana. Agora, precisa ver, porque não sei qual que vai ser a relação dele com os jogadores, né? A princípio ele pode vir como um salvador, porque também não está tão difícil ser um salvador de São Paulo. Sim, é verdade. E até no momento nacional, acho que a gente nem tem tantos quadros de bons profissionais assim, entendeu? Não bons profissionais acho que a gente até tem. Mas pessoas que jogaram e hoje se dispõem a ser técnicos, né? Eu acho que na Europa tem muito isso. O cara jogou muito e é um excelente técnico. É um dilema do futebol brasileiro. Hoje sai uma coisa que eu sempre fico muito revoltado com isso. Toda janela. Se o cara vai pra Europa, primeiro, por exemplo, o Abel Braga tá aí, ele vai acertar com o Fluminense, mas qualquer técnico que sai, Abel Braga. Então, tipo, não existe essa variação. Eu acho que o Rogério ele vem pra ser essa nova frente que o futebol brasileiro precisa. Tá, é identificado com o São Paulo? É identificado com o São Paulo. Mas nisso também existiram outras ocasiões. Por exemplo, se você for acompanhar fora do país, o Giggs, que escreveu história no Manchester, virou técnico do Manchester. Não deu certo, voltou pra ali, mas entendeu? Ele tá querendo construir a carreira dele. O Rogério pode ser da mesma forma. Eu não vejo o Rogério hoje sendo um técnico do Corinthians, por exemplo, do Palmeiras. Mas não custa nada. Eu acho que a tentativa dele, como ele próprio disse, ele tá se preparando para ser o técnico do time dele, que é o São Paulo. Então, boa sorte pra ele. Eu acho que assim, o São Paulo não tem nada a perder com isso, não. Essa é a minha opinião. Eu concordo com você. Eu acho que assim, o Rogério Ceni deveria estudar um pouco mais. Acho que 10 meses foi pouco, apesar de ter toda essa experiência de campo, ter sido campeão do mundo, ver o jogo de trás. Já nos últimos anos ele trabalhava meio como um técnico, até ajudava a mexer no time, a treinar a equipe, mas eu acho que ele deveria estudar só um pouquinho mais. Só que assim, se eu fosse o Rogério, eu estudaria um pouquinho mais, só que é a melhor opção para São Paulo. Sim. Ao mesmo tempo que eu acho que ele deveria estudar mais, eu acho que é a melhor opção para São Paulo. Não tem outro nome que você fala que vem, que vai consertar o São Paulo, que vai mostrar o São Paulo, que ele ama o clube. Que eu também acredito que tem algumas formas de estudar, né? Sim. Tem um estudo sinestésico, que é o estudo fazendo. Verdade. Quando você trabalha, você então, estuda, eu tenho certeza que há anos ele já vem amadurecendo. Isso é há anos verdade. Já falavam isso. O Rogério vai ser o técnico de São Paulo. Em 2012... Quando ele se aposentou, já falaram, agora é a hora. Isso. Entendeu? Então, assim, talvez ele foi ter acesso a alguma outra coisa. É verdade. Né? Em 2012, quando ele jogava pelo São Paulo, nas férias dele, ele foi já ter um estágio com o Mourinho e com o Pep Guardiola, em 2012. Entendeu? Então ele já estava estudando, o futebol brasileiro em si, porque quando se fala de técnico, sempre vem em mente aquela pessoa estrategista. 3-4-3, 5-3, não sei, alguma coisa. Hoje não é assim, hoje é 4-2-3-1. 2-3-1, 4-10, enfim. Mas assim, o futebol brasileiro ele nunca teve tantos estrategistas assim. O último que eu lembro é o Vanderlei Luxemburgo. Os demais, se você for citar os dois principais técnicos hoje da atualidade, o Tite e o Cuca, eles são ótimos técnicos dentro, taticamente, mas eles são principalmente pessoas que mexem com o humano da coisa. Então eu acredito que o Rogério, por todo o tempo, por toda a bagagem que ele tem, ele vai chegar no São Paulo e vai falar assim, cara, tá vendo essa camisa que você usou aí? Eu usei há 20 anos. Bacana. Entendeu? Então um cara que vai trabalhar. Eu acredito que o São Paulo tenha tudo a ganhar com esse cara aí. Enfim, espero que também o Rogério dê certo no clube que ele ama, agora que ele vai treinar, que ele jogou por 25 anos. E melhores para o São Paulo também, que esse ano foi sofrível. Para encerrar nosso bloco de esporte nacional, só queria que o Jonathan comentasse uma notícia que saiu hoje. Ô Jonathan, o Cuca não vai mais treinar o Palmeiras, né? Isso. Decidiu parar um tempo para cuidar da esposa, cuidar da família, ficar um tempo parado. Você acha que o Palmeiras perde muito com a saída do Cuca? Perde. Como eu falei, o Cuca ele é um dos, em relação não tão estrategista, mas o Cuca ele tinha o elenco do Palmeiras na mão. Tá certo que o elenco do Palmeiras
ótimo, né? Saía um jogador bom, entrava outro bom, diferente de outros clubes que sai um jogador ruim e entra um péssimo. Não em relação a, como o professor disse aqui, não em relação ao profissional. Às vezes o cara é um ótimo profissional, chega no horário, faz tudo certinho, mas dentro de campo, onde ele tem que dar o resultado, infelizmente não tem correspondido. Eu sou muito crítico em relação a isso. Você fala, o cara é ruim. Às vezes não é ruim, às vezes o cara tá com um problema, alguma coisa. Às vezes você tá de saco cheio do seu serviço, você não quer render, você não rende o que você não quer. É profissional, a gente são todos humanos, assim. Mas assim, o que vai pegar muito na relação do Palmeiras é que o Cuca, e é uma questão do Cuca também, o Cuca ele sempre é um cara que sempre quis bater de frente por onde ele foi. Ele brigou com o Rafael Marques, entrou quase no tapa com o Rafael Marques, brigou com o Dudu, brigou no Atlético, brigou no Flamengo, no Botafogo, mas sempre é um cara que no final das contas ele abraça todo mundo e leva os caras jogarem pra ele. E hoje no futebol brasileiro não tem, tirando o Tite que está na seleção, não vejo mais ninguém com essa qualidade. Então, querendo ou não, o técnico que vier pra cá, que existe também a questão profissional, ele pode chegar, como está cogitando aí, tô tentando lembrar o nome do auxiliar, que tem um nome italiano, sobrenome italiano, enfim, depois até o final do programa eu lembro, está cogitando que ele assuma, mas não é a mesma coisa. Ele é profissional. Você, Edu, que foi técnico, você vai saber muito mais. Independente do trabalho dando certo, se você chega lá, você quer colocar o seu dedo, porque você também é um profissional, você não é igual um espelho de ninguém, né? Você precisa de um resultado. Então eu acredito que o Palmeiras vai sofrer um pouco, se fala de técnicos estrangeiros, falaram do Abel Braga, mas o Abel Braga vai acertar aí com o Fluminense, já tá tudo certo com o novo presidente, o Roger já tá quase certo com o Atlético, né? Então tem aí alguns nomes como Levi Coupe, que eu acho que não é a cara do Palmeiras hoje. Tem outros nomes aí, o pessoal falou, entrei nas redes sociais hoje cedo, o pessoal escrevendo de São Paulo, e São Paulo, poucas pessoas sabem, o São Paulo era um dos nomes cotados para assumir a própria seleção brasileira, porque se trabalhava com que o Tite não fosse aceitar, algo que até pelo que o Tite tinha se expressado e tal. Mas assim, eu acho que o Palmeiras vai perder muito, mas pelo elenco que tem, pela estrutura que tem, pelo que já foi noticiado, o time vai trabalhar com superávit no ano que vem, eu acredito que se não pisar na bola, se continuar nessa mesma linha, vai fazer um bom trabalho, mas vai sofrer um pouco. Bacana. Graduado em licenciatura plena em Educação Física e Técnicas Desportivas pela Unifig, também fez pós-sociopsicologia pela FESPESP, treinamento desportivo pela Gama Filho e treinamento e aprendizado do futsal e futebol pela Gama Filho. Estava mestrando em educação, né, pela PUC. E esse é um pouco do currículo do nosso convidado de hoje, o professor Edu Vela, que vai falar um pouco pra gente aí da sua carreira. Ô Edu, fala um pouquinho assim, desde